Tudo bem? Meu nome é Guilherme Félix, sou estudante da Universidade de Brasília e trabalho com a equipe de comunicação do Leandro Graça, que inclusive é um dos palestrantes aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem do cenário atual, serve para os três, mas o exemplo que eu vou citar inicialmente é para o Otávio. A gente viu uma campanha muito baseada em desconstrução do Bolsonaro e desconstrução das fake news que estavam acontecendo a respeito do Haddad, da Manuela e do Lula, né? E, do outro lado, a gente viu uma campanha fantástica do Bolsonaro com questão de SEO. Um exemplo disso que eu captei foi o caso do 13º salário, que tinham falado que ia cortar o 13º salário. Você pesquisava no Google, 13º salário, parecia Bolsonaro, cortou. Quando deu uma semana, você pesquisava de novo, estava Bolsonaro vai dar 13º salário para o Bolsa Família. Então, anulou totalmente o que ele havia dito. Então, a campanha dele de SEO foi fantástica, embora eu acho que tenha sido bem antiética algumas coisas. Não sei se vem diretamente dele ou se não vem, mas essa campanha eleitoral foi bem antiética em vários aspectos, né? Então, a primeira pergunta é como fazer essa desconstrução por parte da população que ainda acredita nas fake news que foram disseminadas, né, nesse período eleitoral. Eu conheço gente que ainda acredita em kit gay, conheço de mamadeira, conheço gente que ainda acredita. Então, a primeira pergunta é como voltar para uma política mais limpa no marketing eleitoral, menos negativa, e como fazer essa desconstrução em cima de uma desconstrução da desconstrução, o que ele está fazendo. Não sei se você entendeu, mas essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu tenho mais, como eu disse antes, eu tenho muito mais dúvida do que certeza sobre as coisas. Eu não acredito numa inteligência espontânea, no ranqueamento de Google, do YouTube, principalmente, e daquelas páginas do Facebook que foram derrubadas por conta dos boatos, né? Eu acho que tem uma parte da academia, de uma tradição liberal brasileira, que serve para a esquerda, para o centro e, em alguma medida, para o centro-direita, que vem de uma tradição iluminista do debate que recusa um nível de baixaria. Então, por isso que eu acho que não tem nenhuma grande fake news contra o Bolsonaro. As pessoas perguntaram, eu vi aqui alguém de manhã falar, advogado do Bolsonaro, teve fake news contra o Bolsonaro, minha vontade foi de levantar o dedinho e falar, mas fala uma. Não, ele falou contra negros quando? Vamos botar vídeo, contra mulheres. Não tinha uma, porque é surreal, como se uma realidade paralela fosse criada, que nada funcionava contra ele, mas não precisava de fake news contra ele. Veja, alguém me perguntou sobre ter uma campanha de desconstrução, quem bate não ganha eleição, isso era uma regra. Se valeu a pena a gente gastar 40%, 50% do tempo na TV no segundo turno desconstruindo o Bolsonaro. Eu rebato com, vale ou não vale a pena explicar para as pessoas o que é tortura e ditadura em horário nobre, pela primeira vez da história democrática do país. Na minha avaliação, isso já valia ter feito essa campanha, entende? Isso é civilizatório, isso apresentar para as pessoas. O juiz proibiu a gente de botar a cena do batismo de sangue, porque disse que era inapropriado para o horário. Quer dizer, o cara falar de piroca, de mamadeira de piroca, enfim, podia. Mas botar uma cena de um negócio histórico que aconteceu de verdade no Brasil, a gente foi proibido de fazer isso, né? Eu fui proibido de usar o nome do Lula, Haddad é Lula, Lula, enfim. Então, deste ponto de vista, eu acho que a campanha de desconstrução que nós fizemos, e defendo isso, se vocês me apontarem aqui qualquer um elemento fantasioso da campanha de TV, e mesmo da campanha de web nossa, contra o Bolsonaro, eu peço desculpa, faço autocrítica, mas a gente estabeleceu um processo de tentar explicar as coisas que ele defende. O que é ditadura? O que é tortura? Em alguma medida, isso fez sentido para as pessoas. Isso funcionou desde o início? A minha impressão é que não, porque a maioria das pessoas não sabia o que era e estava cagando para isso. As pessoas estão desempregadas, estão desesperadas, estão subempregadas, não sabem como vão sustentar seus filhos. Isso é um drama de verdade, de quase 20 milhões de brasileiros, 30 milhões desempregados e mais 10 milhões, né, subempregados. Quem tem fome tem pressa, dizia o Betinho. Então, se as pessoas têm tudo isso como urgência,
elas tinham pouco tempo para racionalizar o que é democracia, o que é cultura democrática, o que é avanço democrático, o que são valores mais liberais, mais conservadores, etc. A gente teve que, e tem outra máxima da campanha, que quem determina a agenda acaba ganhando a eleição. A agenda do Bolsonaro era a discussão da corrupção e da violência, basicamente essa. Ou bem, a gente mudava essa agenda, porque nessa o PT não ia ganhar. Não acumulou o suficiente no debate sobre segurança pública e tinha problema, tinha que se explicar em relação à corrupção, objetivamente. Ou mudava a agenda também, e olha que o Haddad fez mais autocrítica do que toda a imprensa e os partidos juntos. Toda a entrevista que ele tinha, mas o PT não vai fazer autocrítica, e ele pegava lá o chicote e fazia autocrítica. Mas, para além disso, a gente teve que determinar um eixo estratégico do que seria a nossa campanha. Inicialmente, no segundo turno, a gente achou que era o debate econômico. Quase todo mundo achou que era o debate econômico. Nós transformamos num debate sobre o modelo de civilização que a gente quer. E, para nossa surpresa, de forma... E é surpresa mesmo, porque é uma novidade isso em campanha. Geralmente é o debate econômico, qualidade de vida das pessoas. Até o vereador lá é se tem buraco ou não na rua da casa dele. Quanto mais uma eleição presidencial. Mas nessa, uma parcela das pessoas começaram, de fato, a discutir isso. Eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso, para uma TV de Portugal, a hora que acabou a eleição, ele com o discurso sobre o Ustra, que, além de tudo, apoiava estupro, sobre o papel do Estado, sobre liberdades democráticas e tal, com o discurso que a gente construiu na campanha, inteirinho na boca dele. Eu falei, que massa, isso tá bom. Perdemos a eleição, mas já valeu. Eu não acho que esse é um processo reversível a curto prazo, porque o fenômeno da construção de realidades, de desconstrução de consensos, vou chamar assim, tipo, a Ku Klux Klan era de esquerda, o nazismo é comunista, esse tipo de coisa que você ouve, que o que eles chamam de direita alternativa, ou direita antissistêmica, que varreu os Estados Unidos, varre um pedaço da Europa e vai varrer um pedaço maior da América Latina, uma direita que se diz antissistêmica, porque existe um marxismo cultural que dominou as instituições, etc, etc, etc. Como você enfrenta isso sem topar usar das mesmas armas? É um debate que está todo mundo no mundo fazendo neste exato momento. Vale a pena usar das mesmas armas para enfrentar isso como instrumento de marketing, como instrumento de luta política ou como instrumento de defesa da civilização? A Merkel avisou que não vai ser candidata à reeleição em 2021. Vai antecipar o final do seu governo. A Merkel, que era um símbolo dos conservadores, combatida pela esquerda. Quem mais defende a Merkel é o centro e a centro-esquerda. E a ultradireita, aqueles que dizem que só teve o bombardeio de Dresden, mas não teve o Holocausto, pode ter 18%, 20% dos votos na Alemanha na próxima eleição já. Né? Então, quais são as formas de enfrentar isso no mundo? Eu realmente não sei, só como reflexão aqui para vocês, eu não acho que esse é um fenômeno brasileiro. Eu acho que é um fenômeno global, que tem que ser entendido, compreendido, lido à exaustão, porque ele não é derivado exclusivamente da técnica de como fazer comunicação. A gente estuda pra caramba a forma de se comunicar com as pessoas, mas quando você vê que o que sempre funcionou não funciona, que a pessoa acredita no que ela quer acreditar, independente de ser chamada a racionalidade, ao debate de verdade, ou de consensos mediados pré-estabelecidos, você fica, bom, mas e aí? O que a gente faz num cenário como esse? Enfim. Obrigado. Eu queria só complementar aqui rapidinho. Eu não acho também que a fake news é um fenômeno exatamente recente. Ele não é um fenômeno dessa eleição. Em 2014, se a gente lembrar, o PT se elege com muita fake news contra a Marina, inclusive na TV, né? Aquela propaganda do dinheiro saindo do prato, a Marina é candidata de banqueiros, a Marina não sei o quê. Então, esse é um fenômeno que vem diante, que não domina apenas um espectro do campo político, ele está em tudo, e vai muito disso que o Otávio falou, depende das ferramentas que você quer usar para combater. A gente vive tempos estranhos, né? Que a Terra é plana de novo, que vacina não funciona, que essas coisas todas que são um obscurantismo. Para dialogar com essa história da fake news da campanha do João Santana. Eu, se eu coordenasse a campanha, eu não faria aquela peça sobre a autonomia do Banco Central. Mas vejam, para comparar esse exemplo que você deu, eu afirmar que você dá autonomia para o Banco Central, você vai ter um Banco Central que vai cuidar de banqueiro, e isso diretamente tira comida da mesa dos mais pobres, pode ser uma avaliação que você discorda da realidade, quem defende a autonomia do Banco Central. Mas é muito diferente de dizer que o Haddad estuprou uma menina de 14 anos há 2 dias das eleições, por exemplo. Ou que ele é um bandista porque visitou o filho de Gandhi. Foi um fenômeno muito do Rio e Minas Gerais. Mas quem faz monitoramento de rede viu isso. Não estou dizendo que o padrão de fake news mudou, estou dizendo o seguinte, o debate político, que era sobre mais Estado, menos Estado,
virou um debate quase de caso de polícia, né? Quem defende algo é porque é criminoso, mama, lei Rouanet, mamador, enfim. E o contrário a outra coisa. E volto a dizer, não acho que é um fenômeno específico do Bolsonaro.